Olá pessoal, me chamo Luiz Fernando, estamos de volta na nossa última videoaula, onde vamos falar sobre o meu negócio sustentável. Esta é a etapa final do nosso programa e, como combinado, vamos apresentar aqui para vocês o case da Jaepel Papéis e Embalagens de Goiânia. Então, falar um pouco mais sobre como é a nossa empresa, como que ela trabalha, como é a sua forma sustentável de negócio. Então, pessoal, tudo bem? Então, como a gente comentou, agora é a nossa vez de apresentar aqui os nossos cases e eu vou apresentar o case da Jaepel, né, dentro do contexto de negócios sustentáveis, mostrar um pouquinho para vocês a relação de negócio da nossa empresa frente à economia circular, os objetivos de desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho a Jaepel. A Jaepel, ela tem 20 anos de atuação no mercado, fica situada em Senador Canedo, aqui no estado, e hoje conta com 671 colaboradores. Todas as ações que a gente busca promover dentro da nossa empresa, seguindo o modelo daquilo que a gente aprendeu, né, ao longo das nossas videoaulas anteriores, são orientadas pelas ODS, né, pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E a Jaepel, ela tem o compromisso, ela assumiu o compromisso voluntário de apresentar o resultado dessas suas ações dentro do relatório de sustentabilidade que a gente publica anualmente. Então, até antes da gente começar, se vocês quiserem consultar, fica lá no site, página jaepel.com.br. Seguir então para vocês qual que é o negócio da Jaepel. Então, o negócio da Jaepel é a produção de embalagem de papelão, que é o que a gente conhece normalmente aí no mercado, embalando os nossos eletrodomésticos, produtos alimentícios, cosméticos, medicamento, roupa. Então, é aquela embalagem que protege o produto, tá? Não é uma embalagem onde a gente coloca gêneros alimentícios que a gente vá consumir, tá? Então, é uma embalagem terciária, tá bom? No contexto de soluções, né, o principal cliente, né, o principal interessado no produto da Jaepel são as grandes indústrias, tá? Então, hoje, nós trabalhamos com papel de alta performance, embalagem e papelão, papelão ondulado, né, com especificações técnicas, produtivas para atender a demanda e a necessidade dessas grandes indústrias ao longo de todo o Brasil, tá bom? E como é que nasce a caixa de papelão nesse nosso contexto, observando aquilo até que a gente comentou da economia circular? A Jaepel, ela trabalha considerando esse contexto da economia circular. Então, observe aqui, ali no mapinha que o conjunto, né, de atividades se inicia a partir do momento que a gente leva a nossa caixa de papelão produzida para os nossos clientes, que são indústrias em geral. Essa embalagem, ela chega até o varejo e para os nossos consumidores que fazem lá a compra dentro do supermercado, enfim. Essa caixa de papelão, por final, ela acaba sendo levada para essas grandes cooperativas de catadores, onde eles juntam, né, em fardos de aparas, como a gente chama, né? E essas aparas, essas embalagens, né, a partir dessas cooperativas, elas são vendidas novamente para a Jaepel. A Jaepel compra esse material pós-consumo, né, essas caixas de papelão, dessas cooperativas, e transforma essas caixas que foram utilizadas anteriormente em novas bobinas de papel. A partir desse processo, dentro da Jaepel, essa bobina de papel ela gera uma chapa, né, que vai dar origem às outras novas caixas de papelão que voltam, então, novamente para o conjunto aí dos nossos clientes. Então, observando aquele contexto de economia circular, esse é o negócio da Jaepel. É assim que nasce uma caixa de papelão. Então, na visão, aquilo que seria descartado volta a gerar valor.
Então, só uma ideia em termos de produção ano, hoje a Jaipel está produzindo cerca de 114 mil toneladas de papelão, né, que ela retira do meio ambiente, deixa de ir para aterro e é transformada em papelão ondulado novamente. Então, olhando ali, 250 mil toneladas ano, né, nós temos a capacidade de produzir novas embalagens. Puxa, ficou ruim. Vou voltar, tá? Então, nesse contexto, aquilo que seria descartado volta a gerar valor. Então, a Jaipel, ao longo de um ano, por exemplo, ela produz 114 mil toneladas de papelão ondulado. Errei de novo, gente, perdão. Então, o que seria descartado... Tá. Então, nesse contexto de economia circular, aquilo que seria descartado volta a gerar valor. A Jaipel, então, ela retira, por exemplo, por ano, de papelão ondulado que poderia ser levado aí para descarte, enfim, nos lixões, ela não deixa isso acontecer. Ela retira, por exemplo, no ano, aproximadamente 114 mil toneladas de papelão que deixa de ir para os aterros e são transformados em novas embalagens. Hoje a Jaipel tem capacidade de produzir mais de 250 mil toneladas de novas embalagens provenientes desse papelão reciclado. Isso é o que a gente chama de modelo de produção sustentável. E quando a gente fala de remover 114 mil toneladas de papelão que deixaram de ser colocados, né, em aterros, isso por trás tem números que são bastante interessantes. O papelão, uma vez que ele é reaproveitado, ele preserva hoje aproximadamente 1,9 milhão de árvores que são preservadas. Então, em média, a gente está falando de 17 árvores que são poupadas por tonelada de papelão reciclado. Outro dado interessante, a água que é utilizada no nosso processo produtivo, ela é muito menor quando a gente fala de produção de papel de origem de fibra virgem, que é aquela onde você retira a árvore, produz a celulose e transforma ela em papel. O nosso processo, como ele reutiliza o papel, ele reprocessa aquele papelão, ele transforma aquele papelão em nova embalagem, ele economiza água. Isso mais de 3 milhões de metros cúbicos, porque o processo de reciclagem ele é 90% mais eficiente do que o processo de produção da fibra virgem, como eu comentei. Nesse mesmo sentido, a emissão de gases de efeito estufa também ela é consideravelmente menor. Quando a gente está falando aí de novo nessas 114 mil toneladas de produção de papel, aproximadamente essa mesma quantidade de toneladas de CO2 também deixa de ser lançada no meio ambiente. A mesma coisa a gente tem em relação à produção, ao consumo, né, de energia elétrica. Tá? Então, ela é mais eficiente, ela economiza até 50% de energia. Outra coisa que a gente até comentou é a respeito desse volume, né? Imagina aqueles 114 mil toneladas de papel que ia para um aterro que ele não vai mais. Então você poupa espaço, você não leva mais esse material para um aterro, você polui menos o ambiente. Tá? Então isso é um modelo que a Jaipel aplica dentro do seu contexto de produção sustentável. Um ponto importante que a gente gosta de observar é que a Jaipel, dentro de toda a sua cadeia produtiva, ela busca ter transparência nos seus processos. Então, todas as atividades, elas passaram, por exemplo, por um modelo de avaliação, né, por uma empresa independente, que verifica se aquilo que nós estamos reportando como ações sustentáveis, de fato são realmente sustentáveis, evitando aquela questão do greenwash que a gente comentou. Outra coisa que é importante, que
fundamental para o nosso negócio, é dizer a respeito da procedência daquele papelão, daquele material que a gente utiliza, né? Então, é o que a gente tem no nosso contexto de produção, a visão de manejo certificado. Então, a gente sabe da origem do papelão, todo o processo, por onde ele passou, até chegar na Jaipel e se transformar novamente numa caixa para ser levada de novo para o consumo. Então, é uma visão onde a gente tem de procedência responsável. Então, a gente protege a integridade nossa e dos nossos clientes, né? São práticas responsáveis e éticas. Como a gente falou, além de ser um processo que economiza água, quando comparado com a produção de papel de origem de fibra virgem, a reciclagem ela tem sim também o consumo de água, mas dentro da Jaipel, todos os recursos hídricos eles são olhados assim com muita responsabilidade. A Jaipel investiu fortemente, pesado, em tecnologia de ponta para garantir que toda a água que é retirada do Rio Meia Ponte, que é hoje o principal fornecedor de água para o nosso meio produtivo, ele passa por um processo, né? Ele é recuperado a ponto de ser lançado, quando ele é devolvido para o rio, depois do nosso processo produtivo, ele está até mais limpo do que quando ele entrou. Então, esse é um orgulho muito grande que a Jaipel tem, o nosso processo de recuperação dessa água, de reutilização dessa água. Tá? Além disso, a Jaipel ela se preocupa em entender a necessidade da comunidade como um todo, e por isso então a gente investe, né, tempo na participação de comitês importantes, como por exemplo do Comitê da Bacia, né, Hidrográfica do Rio Meia Ponte, entre outros comitês, onde a gente pode participar da promoção de políticas públicas, onde a gente pode contribuir, né, nessa cadeia de uma maneira um pouco mais ampla. Um modelo nosso, Jaipel, foi observado inclusive no mercado, e dentro desse ano a Jaipel, por exemplo, no que diz respeito à questão de gestão de resíduo, por promover a política de aterro zero. E o que é o aterro zero? É onde a gente definiu que nada do lixo que é produzido dentro da Jaipel é colocado em aterro. Então, além da gente retirar o papelão do aterro e produzir novamente uma caixa a partir dessa fibra, né, reciclada, aquele lixo que é industrial, que a Jaipel produz ao longo da sua cadeia produtiva, ela não é levada para um aterro. Ela entra para um processo que a gente chama de coprocessamento. É um investimento que a Jaipel faz, ela paga para esse lixo ser reprocessado por outras empresas, como, por exemplo, indústria cimentícia. Ela gera calor, ela coloca esse lixo, ela produz energia a partir desse lixo que a Jaipel entregou, né? Então, hoje, por ano, a Jaipel deixou de colocar em aterro cerca de 12 mil toneladas de resíduos, que eles foram reaproveitados. Isso, quando a gente fala de espaço daquele aterro, por exemplo, ou de proteção do meio ambiente, a gente está falando de 145 hectares de área que foram preservados. Tá? Na Jaipel, a nossa produção ela é gerada a partir de uma energia que a gente usa. Vamos voltar. Então, na Jaipel, nós utilizamos a biomassa da lenha de eucalipto em nossas caldeiras. Qual que é a diferença quando a gente fala do contexto Jaipel para outras indústrias? A Jaipel investiu muito forte em tecnologia de ponta, né, para produzir, né, gerar essa energia térmica dentro de uma caldeira de altíssima tecnologia, desempenho, com
emissões assim, muito reduzidas de CO2. Isso tem um preço, isso é um investimento muito alto, mas esse investimento, na visão da Jaepel, ele é mais do que necessário. É uma visão responsável, onde a gente enxerga aquilo que a gente produz impactando o mínimo possível do meio ambiente. E nesse contexto, aquilo que a gente coloca como biomassa, aquela lenha que a gente recolhe da natureza, ela é proveniente de fazendas de reflorestamento próprio, né, que também ficam aqui dentro do estado de Goiás. Então, essa visão busca promover um ciclo de carbono mais renovável, mais consciente e, com certeza, um processo mais responsável de produção. Aqui eu quero passar para vocês um vídeo sobre a Jaepel. Dá um minutinho, assiste, que é com muito orgulho que a gente tem aqui para apresentar, ok? Bom, agora aqui nós vamos apresentar algumas das ações, quando a gente fala do social, né, externo. Hoje a Jaepel ela está inserida numa comunidade, onde nós temos então um papel, uma responsabilidade social, não só com os nossos colaboradores, que é um papel interno, social interno, mas também com aquela comunidade que está em volta da Jaepel, ali na cidade de Senador Canedo. Tá? Então, como iniciativas sociais externas, a Jaepel ela busca promover aporte, faz doações diretas a entidades, né, assistenciais que ficam aqui dentro do nosso contexto, né, do nosso estado, da nossa cidade ali de Senador Canedo. Então, tem algumas entidades que a gente listou aqui. Tem a própria Junior Achievement, por exemplo, que faz parte desse nosso conjunto, né, dessa nossa parceria, e é uma assistência recorrente, né? Já há alguns anos, por exemplo, que a Jaepel é parceira da Junior, é parceira da Aldeia dos Santos, do Hospital ACCG, da Associação Pestalozzi, entre outros hospitais que a gente promove. E para vocês conhecerem um pouquinho mais, acesse o nosso site que vocês vão enxergar lá outras entidades, outros aportes que são feitos diretamente para a atenção da saúde dessa nossa comunidade onde a Jaepel está inserida, ok? Alguns dos projetos que a Jaepel promove junto ali às entidades que prestam assistência ali às comunidades mais carentes, tem, por exemplo, e eu gosto muito, que é essa atividade do Dia das Crianças, né? A Jaepel, a gente teve a ideia de criar algumas casinhas de papelão, onde a gente coloca doce, brinquedo, e essa caixinha de papelão, ela não vira só uma caixa para, né, levar ali aquele conteúdo, ela vira um brinquedo. Então já são alguns anos, né, junto com o grupo de Mãos Dadas, e onde a gente leva tanto o conteúdo, né, aquele brinquedo, aquela guloseima, aquele docinho para a criança, mas também aquela casinha que a criança pode pintar e brincar, né? Usa a caixa de papelão, ela reutiliza. Então é a ideia da reciclagem também dentro do contexto para o apoio para as crianças. E hoje, dentro desses últimos 5 anos, a gente está falando de mais de 10 mil crianças que foram presenteadas, né, com essa nossa campanha. Uma outra campanha que a Jaepel busca promover é a campanha do agasalho, né? A gente sabe aqui no estado de Goiás, principalmente em Goiânia, né, dentro dos centros urbanos, existem aqueles menos favorecidos e que na época de frio precisam de um apoio, né? E a Jaepel então faz a sua doação. Tanto os colaboradores quanto a empresa juntam e, por exemplo, chegamos a mais de 14 mil crianças, né, que foram agraciadas aí nesses últimos 5 anos, famílias como um todo, e esse ano a gente, com o apoio da entidade da Associação Seu Cleobaldo, também atingimos aquele pessoal que está em situação de rua, né? Isso também é muito gratificante. Essa campanha do agasalho é uma campanha que a gente tem um orgulho muito grande dela também. Outro programa, como a gente fala, para nós é fundamental, e até por isso que a gente está aqui hoje,
na parceria com a Junior Achievement, já são 14 anos de parceria com a JA, onde a gente tem aí, foi agraciado aí em 2023, por exemplo, com a promoção de destaque aí de 2º lugar em número de voluntários da JAEPEL, com apoio às ações que a Junior Achievement promove. Então, são programas de voluntariados diversos, voltados para a educação, para o desenvolvimento dos jovens. E, com certeza, a gente é parceiro e vai continuar sendo por muito, muito tempo. Ainda dentro do contexto de programa de voluntariado, né, nós temos aí alguns asilos e algumas creches que prestam assistência, né, levam um pouco mais de conforto, tanto para os idosos quanto para as crianças, e são voluntários, são colaboradores da JAEPEL que levam, né, para essa comunidade um pouco de atenção, um pouco de acolhimento, de calor humano. Dentro do contexto de governança, que também faz parte do processo de sustentabilidade, de negócio sustentável, né? A JAEPEL tem algumas responsabilidades e ela olha com bastante atenção. Então, um programa, que é o programa de integridade, que é como a gente comentou lá atrás. Tudo que é feito precisa ser feito com ética, com transparência. Então, isso é um processo contínuo, onde a gente não só discute e instrui os nossos colaboradores, como aqueles nossos parceiros, clientes, fornecedores. O importante para nós na JAEPEL é não só produzir, mas ter uma produção, ter resultado de forma ética, transparente. Nesse mesmo sentido, a JAEPEL ela busca, obviamente, ter atenção a todos os requisitos regulamentares, estar em dia com as questões legais, atenção às leis, enfim, que é o nosso compliance. Essa palavra de compliance, ela vem do inglês e quer dizer conformidade. Conformidade com regras, com regulamento, não só leis e requisitos normativos externos, mas também com as políticas, né? Então tem uma equipe de compliance que busca acompanhar o dia a dia da empresa e saber se está tudo ok, se não tem nenhuma legislação ambiental que deixou de ser observada, nenhuma legislação trabalhista, se o nosso colaborador está sendo bem atendido, se aquilo que é necessário ser feito para cumprir regulamento está sendo atendido, tanto interno quanto externo. Isso traz credibilidade institucional. Outra forma da gente cobrir essa visão da governança é a visão do canal de denúncia. O que é isso? O colaborador, ou um parceiro, ou um cliente, um fornecedor que entenda por necessidade fazer alguma denúncia, trazer alguma informação que demande algum tipo de análise, de avaliação, ele está coberto de forma independente, de forma transparente, ele pode fazer de forma anônima aquela sua observação e isso chega para os canais devidos dentro da JAEPEL. Isso é investigado e é tomada então uma ação para corrigir aquela situação, aquela necessidade que foi observada. Então é um canal de denúncia externo, ele é seguro, ele é sigiloso, e ele é amplamente divulgado, não só dentro da empresa, para os colaboradores, mas também externamente. Como a gente falou, né, o processo ele é bastante amplo e envolve diversos riscos. Então, no contexto da governança, o mapeamento de risco ele é fundamental. Até quando a gente olha a respeito das ODS, a visão do mapeamento de risco diz aonde a JAEPEL precisa atuar. Então, isso reduz não só a vulnerabilidade em termos de negócio, mas também fortalece a conformidade com temas relevantes para o nosso negócio. Como eu falei, tudo isso é colocado de forma transparente e faz parte do nosso programa de integridade, publicado de forma independente, de forma voluntária, né, seguindo os padrões internacionais de reporte. Todas as nossas ações são apresentadas dentro de um relatório anual, dentro de um relatório de sustentabilidade, que ele então consolida todo o desempenho da empresa e promove, né, um diálogo
entre os nossos parceiros, todas as partes interessadas, clientes, governo, fornecedores, a comunidade como um todo, tá? E isso tudo visando promover alinhamento com as ODS, ok? Como eu falei anteriormente, as ações da Jaepel, no que diz respeito a aspectos sociais, ela não impacta só a comunidade, ela também olha para o nosso colaborador. Então a gente chama de social interno. Então a Jaepel ela busca trazer um reconhecimento, pertencimento para aquele nosso colaborador. Então ela, além de retribuir, né, com um trabalho bem feito pelos seus colaboradores, ela traz esse reconhecimento por ano de participação, ela promove ao longo do ano também um programa de reconhecimento de resultado de desempenho. Então, por exemplo, a gente está falando que por ano são mais de 10,8 milhões por ano em benefícios que são levados direto aos nossos colaboradores. Isso só um exemplo. Outro exemplo é o reconhecimento anual por tempo de trabalho, né, para colaboradores que completaram, aí, por exemplo, 5, 10 anos de empresa. A Jaepel hoje tem 20 anos. Outra coisa que é muito importante para a Jaepel é trazer de forma muito digna e com qualidade, com esmero total, aquilo que a gente serve para os nossos colaboradores no dia a dia, né? Então, alimentação e cuidado, é assim que a gente chama. Hoje, os nossos restaurantes, tanto na nossa fábrica 1 quanto na fábrica 2, seguem um altíssimo padrão de qualidade, visam atender aí todos os requisitos de segurança, enfim, e promove saúde e bem-estar para o nosso colaborador. É um dos ambientes que foi totalmente reformado, está sempre atualizado, é um ambiente limpo e a comida com muita qualidade. Todas as refeições são servidas ali, são muito elogiadas pelos nossos colaboradores e pelos visitantes que estão ali de vez em quando também. Outro benefício que a gente leva para o nosso colaborador é a atenção à saúde. Então, além de pensar na questão da alimentação, a Jaepel tem interesse na saúde, né, do colaborador, e ela oferece então um plano, por exemplo, da Unimed, um plano odontológico, e além de ter também dentro das suas instalações um ambulatório médico para acompanhar e a fazer qualquer atendimento de emergência que seja necessário. Outra questão que é muito importante é a visão do somando, né, na visão do bem-estar, são as nossas áreas, né, de relacionamento, as áreas de convivência. Elas hoje são climatizadas, são livres de barulho, do calor, existe um espaço para o colaborador poder descansar um pouquinho ali na hora do almoço, ou se divertir, tem mesas de sinuca, enfim. E promove essa integração, essa interação entre os seus colegas, né? Isso é muito saudável. Isso cria um ambiente, né, saudável, com muito mais acolhimento para o nosso colaborador. Outra coisa que a gente busca trazer é a visão de tranquilidade financeira. Então, mesmo que o colaborador não tenha, num primeiro momento, diante de uma necessidade de compra de um medicamento, né, ele não tendo ali o recurso no momento, ele pode contar, né, com as redes que são franqueadas de drogaria, e isso facilita muito, contribui muito para uma atenção de emergência que um colaborador, por exemplo, possa vir a ter. Isso é uma ação que a gente entende que é de muito valor para o nosso colaborador. Outra meta, outra visão que nós temos, que contribui não só para o nosso processo produtivo, mas é um orgulho muito grande, é a visão de promoção do desenvolvimento, de crescimento desse nosso colaborador. Então, por exemplo, a gente hoje computou só em 2025 a visão de 14.300 horas de treinamento que foram
ministrada para os nossos colaboradores internos. Se você dividir isso por 671 colaboradores, é um número expressivo, né, de horas investidas em treinamentos e capacitação desses nossos colaboradores, tá bom? Além disso, a Jaepel busca promover, ofertar, né, 50% de auxílio educação para aqueles colaboradores que estão fazendo cursos externos. Obviamente esses cursos são definidos, né, com critérios, mas de qualquer forma é um benefício que contribui muito para o desenvolvimento e para o crescimento profissional de todos os nossos colaboradores. No que diz respeito à questão de transporte e segurança, a Jaepel também tem orgulho, né, de toda a rede de ônibus que ela possui. Esse transporte fretado com ônibus com qualidade, limpos, higienizados. É um transporte que a Jaepel entende que precisa ter, o colaborador precisa ter qualidade do momento que ele sai de casa até o momento que ele chega em casa, tá? Então, esse translado, esse transporte, ele precisa ter qualidade. E esse transporte fretado, ele com certeza ele é muito elogiado. Outra coisa que a gente promove para aqueles que não querem usar o fretado é um espaço seguro, com iluminação, novo, todo planejado, do nosso estacionamento, que é destinado a colaboradores com áreas demarcadas, enfim. Isso é muito bom saber que o teu carro está ali num lugar que é seguro, protegido, né, enquanto você está trabalhando. Então, só numa visão assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Jaepel. Como eu digo, é uma excelente empresa para se trabalhar, não só pelos benefícios, mas por tudo que existe por trás da Jaepel, por toda essa visão, por todo esse critério, esse esmero que a Jaepel traz, né, em si, em termos de negócio sustentável. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou um colaborador ali da Jaepel, vejo a Jaepel como um excelente lugar para se trabalhar. Aqui tem uma relação de tudo que hoje a gente leva para os nossos colaboradores em termos de benefício, ok? Então, quem tiver interesse também, por favor, pode mandar o currículo, fica à vontade, tá bom? E sigam aí a Jaepel nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn. Então, pessoal, o que vocês acharam do nosso modelo de negócio na Jaepel? Espero que tenham gostado e espero também que o nosso modelo tenha inspirado vocês como futuros empreendedores. Agora é a vez de vocês apresentarem suas ideias de negócio sustentável em sala de aula para sua turma e professores, combinado? Então aqui eu deixo um abraço, me despeço de todos, agradeço muito pela oportunidade de participar do programa sobre negócios sustentáveis da Junior Achievement. Foi um prazer muito grande poder passar esse tempo com vocês, ter contribuído com o conhecimento e desenvolvimento de todos e ampliado um pouco mais a visão sobre responsabilidade sustentável. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, sucesso, até a próxima.